Não adianta reclamar, não adianta escrever textões aqui embaixo dos vídeos do canal, não adianta. Se você não conhecer os ensinos que são fundamentais para compreender as revelações do final dos tempos, provavelmente você faz parte do grupo de cristãos que estão dormindo para as profecias do final dos tempos. Deus está separando as suas duas testemunhas, de Zacarias capítulo 4, de Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas que são as duas asas da grande águia, de Apocalipse capítulo 12, as duas virgens que estão escondidas na parábola das 10 virgens, na parábola das 12 virgens, as duas virgens que dão o grito da meia-noite, são todas essas figuras, são todas essas pessoas, são todos esses cristãos, são os únicos que serão habilitados a olhar pela janela da arca para enxergar além do que a maior parte dos cristãos que estarão dentro da arca e serão conduzidos para o deserto dos povos, que são aqueles 40 dias que eu falei no vídeo anterior. Queridos, eu sei que tem muitos cristãos que estão vendo aqui esse início do vídeo e falando e pensando assim, o que esse maluco está dizendo? Na realidade, queridos, são todas essas revelações e todos aqueles que conhecem o ensino das duas casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor e todos esses ensinos que eu tenho falado aqui ao longo dos vídeos, são ensinos que nós precisamos conectar com a lei, com os salmos, com os profetas e as revelações que foram dadas no Novo Testamento. Deus está preparando uma igreja habilitada para enxergar além do que a maior parte dos cristãos enxergam. Mas não para enxergar além, para ficar brigando com outro irmão, dizendo que conhece mais, não é para isso. Deus está preparando judeus e gentios, Deus está preparando as duas testemunhas que vão enxergar além do que a maior parte dos cristãos enxergam, porque a maior parte dos cristãos vão ser conduzidos para o deserto dos povos no período da grande tribulação, no período do dilúvio, porque a maior parte dos cristãos estão confortados, estão consolados e estão acomodados com essa teologia que foi estabelecida. Nós estamos hoje no 6º ou no 7º vídeo da série Como nos dias de Noé para o final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Meu querido irmão, minha querida irmã, é muito importante que você acompanhe essa série de vídeos na sequência. Se você parou nesse vídeo aqui e não assistiu desde o primeiro vídeo, eu sugiro que você pause, assista desde o primeiro vídeo. Por quê? Porque a série, ela segue um raciocínio, e eu sei que tem muitos irmãos que creem de maneira diferente, mas por causa de uma fala, de um vídeo, e por não estar acompanhando o raciocínio, acabam escrevendo grandes textos dizendo que não é assim no original grego, no original hebraico, quando na realidade, na sequência de vídeos, eu fui explicando cada detalhe. Então, os vídeos têm um raciocínio, é muito importante para você compreender esse vídeo aqui, que você assista a série de maneira completa. Combinado? Então vai lá comigo, em Gênesis capítulo 8, nós vamos ler hoje dos versículos 6 até o versículo 12, que diz assim: Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. No vídeo anterior eu expliquei o que significa essa arca. A arca é a palavra de Deus, e no período do dilúvio, no período da grande tribulação, a igreja que vai estar dentro da arca é a igreja que está firmada na palavra de Deus. É o mesmo significado que tem de acender a sua lâmpada, porque não tem como você ser levado pela escuridão se você estiver firmado na lâmpada que é a palavra de Deus. No contexto do dilúvio, as águas do engano, as águas do dilúvio vão estar levando, tomando muitas pessoas, e aqueles que serão deixados na arca, que a arca não sai do planeta Terra, mas ela fica nadando e mergulhando nas águas do dilúvio. As pessoas que estiverem na grande tribulação, no meio do dilúvio, são pessoas que vão estar firmadas nessa arca que é a palavra de Deus.
Agora, o versículo que está aí na sua tela está mostrando que essa arca, ela terá uma janela. No vídeo anterior eu expliquei o que significa essa janela, que é um grupo pequeno de cristãos que vão ter a capacidade, ou vão receber esse poder e essa autoridade de enxergar além do que a maior parte dos cristãos que vão estar sendo conduzidos pelo deserto dos povos, que representa esses 40 dias que você está vendo ali. A maior parte dos cristãos vão estar sendo conduzidos pelas duas testemunhas, que é um grupo pequeno de cristãos que vão estar recebendo do Senhor os 7 olhos para enxergar além do que a maior parte dos cristãos enxergam. A capacitação dos 7 Espíritos do Senhor de enxergar além. Os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra representa a onisciência de Deus, que sabe de todas as coisas que acontecem ao redor da terra. As duas testemunhas do Senhor, as duas oliveiras, Zacarias capítulo 4, Apocalipse capítulo 11, as duas asas da grande águia, são aquele grupo de cristãos que são as duas testemunhas do Senhor, e eu já expliquei quem são as duas testemunhas. É um grupo de cristãos que vão ser habilitados, é o grupo de cristão habilitado a enxergar além do que a maior parte das pessoas que estão dentro da arca podem enxergar. É os 7 olhos do Senhor, é a manifestação dos 7 Espíritos de Deus no castiçal, as lâmpadas do castiçal acesas. Por quê? Porque as duas testemunhas serão usadas com poder e autoridade para enxergar além do que a maior parte dos cristãos enxergam, e serão usadas com poder e graça para despertar a igreja que está dormindo e estão como os animais na arca, sendo conduzidos para o deserto dos povos, porque existem muitas pessoas que são piedosas, mas têm preguiça de ler a palavra de Deus. Muitas pessoas que são piedosas têm preguiça de ter vida de oração. Só que Deus ama tanto essas pessoas que vai usar as duas testemunhas para conduzir essas pessoas dentro da arca no período do deserto, ou no período do dilúvio, que os dois representam o mesmo período, a grande tribulação. Agora, apenas poucos cristãos, assim como Noé, vão estar capacitados para olhar para essa janela. O que é a janela da arca? Aqueles que estão conectados com as meditações profundas da palavra de Deus e vão discernir os acontecimentos do mundo. Olhar pela janela da arca significa estar iluminado pelo entendimento da palavra de Deus e vai conseguir enxergar além do que a maior parte das pessoas. O jornal do amanhã não é o jornal que você liga na internet, não é o jornal que você liga na televisão. O jornal do amanhã é a palavra de Deus. Agora, olha o versículo 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Todos esses acontecimentos aconteceram de maneira literal com Noé. Só que, queridos, quando você olha para esse versículo 7, entendendo a aplicação espiritual para o período da grande tribulação, você vai olhar que corvo, na palavra de Deus, significa o sustento de Deus. Corvo era uma espécie de mensageiro que ia entregar uma mensagem ou que ia entregar o alimento para alguém. Basta você olhar o que os corvos fizeram para alimentar Elias, e Elias é uma representação do Espírito excelente que estará nas duas testemunhas no final dos tempos. Os corvos que iam levar alimento para Elias. Outro exemplo, os corvos em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou, que está registrado em Lucas, que os corvos representam o alimento e o sustento de Deus. Lembra? Olha, os corvos recebem alimento, eles são supridos, eles recebem são supridas todas as necessidades dos corvos. Então, vós, homens de pequena fé, fiquem tranquilos, assim como os corvos são sustentados, vocês também serão sustentados. Eu parafraseei aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, se referindo aos corvos, e corvos na palavra de Deus significa o sustento do Senhor que é enviado para o seu povo. Sabe o que esse versículo 7, em sua aplicação espiritual para os últimos dias significa? Que no período do dilúvio, no período da grande tribulação, Deus estará sustentando a sua igreja. Você sabia que a igreja será enviada para o deserto dos povos? Para ser despertada? Para Deus falar ao coração dessa igreja? Só que quando Noé envia esse corvo,
O que está nos dizendo? Que essa igreja será sustentada. A igreja que estará no deserto dos povos, que é aquela mesma mulher de Apocalipse capítulo 12, é uma mulher que receberá o sustento, o auxílio. Existem vídeos na internet dizendo como sobreviver à grande tribulação. E eu estou te dizendo agora, tenha vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, porque Deus estará enviando novamente os seus corvos. A igreja de Cristo não precisa se preocupar em estocar alimento, queridos. É Jesus, é o nosso Deus que estará nos sustentando no período da grande tribulação. A grande tribulação será marcada com uma igreja cheia do Espírito do Senhor, manifestando as virtudes dos 7 Espíritos de Deus, e essa igreja receberá os corvos, o sustento do Senhor no deserto. Agora, olha só o versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Como você muito bem sabe, Noé viveu literalmente essa situação, mas a vida de Noé, essa situação como sombra, que estava apontando para uma realidade que a igreja viveria. A pomba, você sabe muito bem que ela não é o Espírito Santo. A pomba representa, significa o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, a pomba que apareceu ali no batismo de Jesus, a pomba que conduziu a igreja ao longo desses anos, a pomba que representa o Espírito do Senhor. Essa igreja que será sustentada no deserto também é uma igreja que estará sendo movida por essa pomba. O Espírito do Senhor que estará agindo em sua, digamos assim, potência total, que representa aquelas 7 lâmpadas do castiçal aceso. Por quê, queridos? Porque ao longo da história, a lâmpada não foi acesa. Aliás, as 7 lâmpadas não foram acesas. O que o texto está nos dizendo? Que essa pomba que representa o Espírito do Senhor estará presente na grande tribulação, porque a igreja será usada com grande poder e autoridade. Um poder e uma autoridade que a igreja jamais viveu ao longo desses 2000 anos. Por que Noé envia essa pomba? Lá no contexto literal de Noé, essa pomba ela foi enviada para quê? Para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Ou seja, a pomba ela era enviada e se ela retornava, o que significava? Significava que as águas do dilúvio ainda estavam sobre a terra, porque a pomba não tinha achado um pouso. O Espírito do Senhor estará trazendo revelações preciosas para a igreja, porque a igreja será enviada para o deserto dos povos, só que o Espírito do Senhor estará testificando em nossos corações as coisas que vão estar acontecendo ao redor do mundo. Você lembra o que significa o dilúvio? Você lembra o que significa o bramido do mar? Então, a igreja será retirada do meio do bramido do mar. A igreja será retirada do meio dessas agitações do dilúvio, porque estará no deserto dos povos. Só que o Espírito do Senhor vai estar testificando no coração das testemunhas, assim como a pomba na época de Noé estará testificando no coração das testemunhas do Senhor as coisas que vão estar acontecendo ao redor do mundo. É por isso, queridos, que a igreja é enviada ao deserto dos povos, porque a maior parte dos cristãos pensam que vão estar nas bodas do Cordeiro, quando na realidade aqueles que não vão dormir em nenhum momento, que são as 2 testemunhas do Senhor, um grupo de cristãos que serão habilitados a olhar pela janela, a enxergar além. O grupo de cristãos é o mesmo grupo de cristãos que vão estar dando o grito da meia-noite, que são as 2 virgens escondidas de maneira proposital pelo Senhor. São as 2 oliveiras que vão estar abastecendo o castiçal de 7 lâmpadas. É o grupo de cristãos que vão estar com as revelações preciosas, que são 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A onisciência e a onipresença do Senhor, que vai estar ali testificando no coração dos servos do Senhor as coisas que vão estar acontecendo. Olha a preciosidade de você conhecer o ensino das 2 casas de Israel, que é o quê? Quem são as 2 casas de Israel? Acesse aqui os links na descrição que eu explico isso. Se você não conectar os estudos corretos, você não vai entender a preciosidade que Deus deixou através da vida de Noé. Agora, queridos, o texto diz que depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Olha a continuação, vamos entender o contexto. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra.
Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Queridos, olha que preciosidade. A pomba representa o Espírito do Senhor. E o que aconteceu? A igreja que tem vida de oração, a igreja que está conectada com a pomba, é a igreja que tem vida de oração. Eu falei a respeito, e eu mostrei outra figura. Essa mesma figura da época de Noé é a mesma figura da igreja que faz parte das duas testemunhas na parábola das 10 virgens. Aqueles que têm vida de oração não vão dormir em nenhum momento e estão gritando e dando o grito da meia-noite. O grito da meia-noite, as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital na parábola das 12 virgens, essas duas testemunhas não dormem em nenhum momento, assim como Noé não dormiu, porque ele estava de olho aonde? Na janela. A janela da revelação, a janela que recebe essa pomba que foi enviada. E essa pomba enviada é justamente o Espírito do Senhor que retorna para o coração do crente, o Espírito do Senhor que confirma no coração do crente as coisas que estão acontecendo no dilúvio. Ou seja, para você compreender as coisas que estão ocorrendo no mundo, você precisa estar conectado com a pomba, que representa o Espírito do Senhor. Ou seja, não tem revelação da palavra de Deus com quem não tem vida de oração. Você só recebe a unção do Senhor para receber, para compreender o que está escrito aqui, se você tiver vida de oração. Você tem que estar dentro da arca para compreender as coisas que estão acontecendo no dilúvio. É o que eu expliquei no estudo da parábola das 12 virgens. Queridos, você não vai ter revelação do Senhor se você só tiver vida de oração. Ah, eu estou conectado com a pomba. Não pode ter só vida de oração. Por quê? Porque só ter vida de oração, estar só conectado com a pomba, o que você vai ter? Você vai ter paixão no coração e você vai ter intimidade com a pomba. Só que quando você nega a importância de estar dentro da arca, você nega a importância de meditar na palavra de Deus, sabe o que você está dizendo? Ah, orar é mais importante, as revelações que estão aqui não importam. Aqueles que só oram são pessoas cheias de paixão do coração, que têm conexão com a pomba, mas são limitados porque não estão conectados com a maior revelação, que é a palavra de Deus. Você já ouviu pessoas dizendo: não, eu não preciso meditar na palavra, eu não preciso estudar a palavra porque o Espírito Santo revela. Só que a maior revelação é a palavra de Deus. É por isso que não existe isso. Só que também existe o contrário. Tem pessoas que só querem meditar na palavra, ou seja, ela está dentro da arca, mas não tem conexão com a pomba. E aí explica muitas doutrinas que nós encontramos ao redor do mundo. Por exemplo, aqueles que se dizem reformadores. Existem muitos que são reformadores, não todos, não podemos generalizar, mas muitos são reformadores que meditam incansavelmente na palavra, mas não têm vida de oração. Ou seja, estão dentro da arca, estão tocando, batendo na madeira, mas não tem conexão com a pomba. Ou seja, só conhece a letra, mas não conhece a vida de intimidade com a pomba. Não conhece a vida de intimidade com o Espírito do Senhor. Todos aqueles que quiserem ficar acordados, despertos no período do dilúvio, no período da grande tribulação, são aqueles que têm a pomba, conexão com a pomba, e que têm conexão e estão dentro da arca. Não existe testemunha acordada sem vida de oração e sem vida de meditação na palavra de Deus. A arca representa a própria palavra e a pomba que é enviada para ver o que está acontecendo ao redor da terra é justamente o Espírito do Senhor, os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Linda essa revelação. Olha só, ainda no versículo 9, o que está dizendo? Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Presta atenção nisso. Vida de oração não pode ser pontual. Noé fez por vários dias isso. Ou seja, Noé estava tendo conexão com a pomba todos os dias. Você entende a importância de ter vida de oração? Agora, olha o que diz o versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Você percebe que a vida de oração daquele que vai estar na grande tribulação, no período do dilúvio, é uma vida de oração contínua. E o número 7, que é o número de Deus, que representa a plenitude do nosso Deus, é o número 7 que está falando a respeito daqueles que têm conexão diária com a pomba, com o Espírito do Senhor através da vida de oração. Esse número 7 está falando sobre a plenitude do Espírito do Senhor que derramará o azeite dourado para aqueles que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Agora, olha só o que diz o versículo 11. À tarde, ela voltou a ele,
trazia no bico uma folha nova de oliveira. Queridos, Deus ele coloca na nossa frente as revelações e às vezes a gente por estudar apenas ou por não ter vida de oração, por estudar apenas ou por apenas orar e não meditar, nós não compreendemos essas revelações. À tarde, ela voltou, a pomba voltou a Noé, trazia no bico uma folha nova de oliveira. A folha nova de oliveira está falando da oliveira da nova aliança. E por que é uma folha nova? Porque está falando sobre as duas oliveiras que vão estar no final dos tempos se conectando com os 7 castiçais, que é a igreja. Infelizmente, as luzes dessa igreja, as revelações, as luzes, as 7 lâmpadas deste castiçal está quase se apagando. Só que é o período da tarde, quando chegar o período da noite, olha bem para o texto, eu estou usando as revelações do texto. É o período da tarde, não estamos ainda na grande tribulação, é o período da tarde. Quando se aproximar a noite, que é o período da grande tribulação, no momento em que não se enxergará mais nada, essa pomba, que é o Espírito do Senhor, estará trazendo essa folhinha à oliveira. A oliveira, que é aquelas duas oliveiras, que é as duas testemunhas do Senhor, que são responsáveis por despertar a igreja que está dormindo. Agora, essa folha de oliveira nova, entendeu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Olha os vários símbolos que tem aqui. A pomba, que representa o Espírito do Senhor. A folha da oliveira, que fala dessa conexão do Espírito do Senhor com a folha da oliveira. Lembra? As duas oliveiras, que são os dois ungidos do Senhor, que assistem diante do Senhor de toda a terra. As duas oliveiras, que são os dois ungidos. As duas testemunhas, que são judeus e gentios. A compreensão do ensino das duas casas de Israel, essas duas oliveiras, que é justamente aqueles que têm conexão com a pomba, que é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que estará usando a igreja com poder e graça no final dos tempos. Só que como que Noé ficou sabendo que o dilúvio estava baixando? Quando que Noé ficou sabendo que o agir de Deus no baixar das águas estava acontecendo? Ele estendeu as mãos para receber a pomba. Noé entendeu o que estava acontecendo fora da arca porque ele estava com sua vida de oração ou conectado com a pomba. A igreja de Cristo que não vai dormir e vai discernir os tempos, assim como a tribo de Sacar no Antigo Testamento era uma tribo que tinha ali o dom da ciência, o dom do entendimento, enxergava além. Essa tribo representa justamente a ciência espiritual que estará sobre as duas testemunhas. O poder e a graça de enxergar além do que a maior parte dos cristãos. Agora, queridos, Noé, ele estava o quê? Com as mãos entendidas e recebeu o entendimento para saber que o dilúvio baixava sobre a terra. Noé representa o povo de Deus que está dentro da arca. Como que no período da grande tribulação, a igreja que vai estar nas bodas do Cordeiro vai receber esse discernimento da pomba? Não faz sentido nenhum. A igreja estará na grande tribulação e receberá esse discernimento do Espírito do Senhor no período do dilúvio. E por fim, versículo 12 diz: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela, porém, já não tornou a ele. Mais uma vez, queridos, Noé está aqui interagindo com a pomba para saber o que está acontecendo na terra. Agora, quando Noé, lembra disso, lembre-se bem disso, o nome Noé representa repouso. A vida de Noé aponta para o repouso, para o descanso que Jesus tem no 7º milênio. O número 7 aqui está falando da plenitude do poder de Deus através do Espírito do Senhor, que é essa pomba. Quando Noé estende a mão e procura a respeito da pomba e não encontra mais a pomba, sabe o que o texto está nos dizendo? Que chegará um momento em que a igreja não precisará mais da pomba. Chegará um momento em que a igreja não mais receberá a plenitude dessa pomba, não receberá mais as revelações dessa pomba, porque a igreja se misturará com essa pomba. Irmão Paulo, explica isso direito. Quando que Noé não precisou mais dessa pomba? Quando o novo mundo estabelecido por Deus estava pronto. Quando o novo mundo estabelecido por Deus, e não é um mundo novo no sentido de outro mundo, mas sim de uma terra renovada, como foi assim com Noé, quando um novo mundo ou quando uma terra repaginada for estabelecida, nós teremos os nossos corpos glorificados e nós não receberemos de maneira externa
essa revelação da pomba. Essa revelação da pomba, ela vai fazer parte da nossa vida. Nós não seremos mais alma vivente, correndo o risco da revelação do Senhor se apagar em nosso coração. Agora não mais. A pomba, ela não vem trazer revelações, não vem trazer insights. Agora a pomba, ela faz parte da nossa vida. Noé não recebia mais a visitação da pomba. Agora Noé via com seus próprios olhos um mundo novo estabelecido por Deus. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa pomba, que é a revelação do Espírito do Senhor para o final dos tempos, habitará nos nossos corpos glorificados. Quando as águas do dilúvio baixam, o que acontece ali? Noé, ele teve a habilitação, ele recebeu ali a ordem do Senhor, a direção do Senhor dizendo, olha, as águas do dilúvio baixou, agora pode usufruir do mundo novo que eu estou te dando, Noé. Noé, seu nome significa repouso, então agora você terá descanso. Queridos, quando quando nós finalizarmos esse período na arca de conexão com o Senhor, agora nós não mais entraremos na arca. Os princípios da arca habitarão em nossos corações. Lembra da arca betumada que eu falei em vídeos anteriores? Os princípios da arca e os princípios da pomba, nós não precisaremos mais e nem correremos mais o risco da arca ser danificada ou dessa pomba, a direção dessa pomba apagar em nossos corações. Nós já vamos ter os princípios da arca e os princípios da inspiração da pomba em nossos corações. Porque nós nos misturaremos com o Espírito do Senhor, porque nós seremos Espírito vivificante. Você não sofrerá mais com as coisas dessa vida. Porque assim como Noé não precisou mais da arca, porque a arca, os princípios da arca já faziam parte do coração de Noé, os princípios que a pomba trazia para Noé já estava fazendo parte da vida de Noé, testificando que o perigo do dilúvio já tinha acabado, assim como foi com Noé. A igreja terá em seus corações os princípios da arca, que é a palavra de Deus, e terá em seu coração, já fará parte do seu coração, tudo aquilo que a pomba revelava. Nós não seremos mais alma vivente e seremos espírito vivificante, porque nós vamos usufruir, não de um mundo que será destruído, mas de um mundo que será reconfigurado. Deus estará trocando o papel de parede, os céus e a terra se enrolarão como pergaminho, mas os céus e a terra que serão nesse planeta Terra, nesse planeta novo, aliás, nesse planeta Terra, nesse planeta que nós conhecemos, será reconfigurado, um papel de parede trocado para que estejamos aqui com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no repouso, que é o reino milenar tão prometido na lei, nos salmos e nos profetas. Bom, queridos, de fato agora nós finalizamos aqui essa série que nós falamos a respeito dos últimos dias como nos dias de Noé. Assim como Noé tinha a esperança de uma reconfiguração do Senhor, nós estamos aqui com esse corpo mortal, esperando o retorno do Senhor que vai vir buscar a sua noiva e vai restaurar todas as coisas. Eu espero que essa série tenha abençoado a sua vida, e se você tiver algum acréscimo, alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, porque o seu acréscimo, a sua dúvida, vai nos ajudar muito para continuar meditando na preciosa palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente, e eu te aguardo aqui para as próximas meditações.